Olá, estamos de volta aqui com o Dia a Dia com Deus. Que bom que você está acompanhando aqui com a gente. Essa semana estamos falando sobre crenças, crendices, no que a nossa população toda acredita. Hoje o assunto, às vezes as pessoas acham que é bastante inofensível, é o horóscopo. Você acredita no horóscopo? Veja o que algumas pessoas responderam a respeito desse assunto. Você acredita em horóscopo? Horóscopo? Na verdade, horóscopo, eu não acredito nesse horóscopo que é descrito aí como informal, né? Mas existe uma lógica. Existe uma lógica, né? O povo antigo usava, né? Os gregos usavam muito, né? E existe uma lógica. Não, em horóscopo não. Não, é tudo uma grande mentira. Alguém vai lá e escreve alguma coisa e todo mundo acredita. Porque eu acho que o horóscopo é uma coisa muito impessoal, assim, é uma coisa para milhares de pessoas, não tem como ser, tipo, dar certo para todo mundo. Você não é igual a milhões de pessoas, é totalmente impessoal, eu acho. Você acredita em horóscopo? Não, nem um pouco. Horóscopo acredito. Horóscopo não acredito também. Nunca deu certo comigo, já li algumas vezes. Eu acho que como a lua interfere tipo até nas águas e tudo, então deve interferir também na nossa vida e tudo, os planetas em geral, né? Eu acho que é baseado nisso, né, na astrologia. Eu acho que funciona assim. Eu gosto de horóscopo. Acredito em signo nenhum. Não acredito. Há uma influência, né, planetária, existe uma questão mesmo dos planetas, né? A questão da localização dos planetas, o planeta que está regendo o dia, existe mesmo, né? A mesma coisa é colocar a situação da lua cheia, lua minguante. Existe, né, uma influência na psicologia. Também não, acho que não. Acho que nossa vida não é assim tão previsível como querem atribuir, né? Acho que não acredito. Não acredito, mas eu acho que coincide. Você acha que o horóscopo é algo que as pessoas inventam ou que realmente é uma ciência? Eu acho que é uma ciência. Não, eu leio, mas não acredito não. Deu só uma lidinha. Você acredita em horóscopos? Não, horóscopo não. Você é supersticiosa? Bastante. Sou. Baixo de escada, vidro quebrado, alguma coisa quebrada dentro de casa. Não gosto. Sim. Eu acredito em tudo, em passar embaixo de escada e coisas do gênero. Você é supersticiosa? Não. Você é supersticioso? Sou. Que superstições que você tem? Superstições assim, quase banais, né? Escada, ou como colocar o sapato trocado. Não. Por quê? Porque eu acredito em Deus. Eu acho que Deus não faz mal, eu acredito em Deus, não acredito nessas besteiras de debaixo da escada, não poder passar. Várias coisas. Tipo, se fala alguma coisa errada, bate 3 vezes na madeira. E se vê uma escada, não passa embaixo. Coisas assim, bem supersticiosas. Eu não tenho superstição. Não, só quando caiu a faca no chão eu cruzo 3 vezes. Não, também não tenho superstição nenhuma. Olha, eu não sou supersticioso, eu sou uma pessoa que eu confio muito em Deus. Então as pessoas que confiam muito em Deus, ela acha que o dia de amanhã pertence a Deus. E tudo que você vai fazer, se você estiver buscando a presença de Deus, realmente não há motivo de você achar que vai ter um azar, se passar debaixo da escada e essas coisas que tem, né, de superstição, né? Gato preto, essas coisas assim. Uma pesquisa realizada na internet revelou que 1 entre cada 5 brasileiros não sai de casa sem ler o horóscopo, ler alguma coisa sobre o seu signo nos jornais ou nas revistas. Mas o que a palavra de Deus tem para nos dizer a respeito desse assunto? É o que você acompanha com o pastor Pascoal Piragini Júnior. No que o brasileiro acredita? Hoje o nosso tema é sobre astrologia.
22% dos brasileiros acreditam em horóscopo. É interessante que a astrologia é essa crença de que os astros influenciam e determinam a vida das pessoas aqui na Terra. Essa é uma crença tremendamente antiga. Ela passou por várias mudanças ao longo do tempo, mas na verdade, desde o Antigo Egito, a Antiga Babilônia, nós vamos encontrar aqueles que eram considerados os sábios de então, estudando os astros, não apenas para descobrir como corpos celestes, isso é astronomia, mas para entender como a posição dos astros no céu, num determinado momento, pode afetar ou influenciar ou determinar a vida das pessoas. Muitos naquele tempo do passado acreditavam que os astros do céu eram deuses ou pelo menos espíritos que se moviam. Alguns acreditavam que eram como que anjos, e na medida em que eles estavam em movimento, as ações do poder deles se tocavam na vida das pessoas. Mais recentemente, os astrólogos não creem como os antigos, mas acreditam que esses astros influenciam a nossa vida, as nossas emoções e assim por diante. A palavra de Deus vai falar a respeito da astrologia de modo muito semelhante àquilo que a Bíblia chama de idolatria, quando eu começo a transferir coisas que são divinas a coisas materiais. O que é a idolatria? É quando eu oro ou quando eu busco recomendações e ensinos vindos de um ídolo, de alguma coisa material, alguma coisa criada por Deus e que passa a ter influência na minha vida espiritualmente. A palavra de Deus fala a respeito da astrologia em vários lugares das Escrituras, mas um deles que nos ajuda a entender é Deuteronômio 14, onde a palavra de Deus, melhor, Deuteronômio capítulo 4, versículo 9, onde a Bíblia diz assim: e para que, ao erguerem os olhos aos céus e virem o sol e a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. Os astros, sol, lua, estrelas, são criação divina e elas são bênção de Deus para todos os homens na terra, é isso que a Bíblia ensina. Mas não são os astros que determinam a nossa vida. Não são os astros que atuam sobre a nossa vida, determinando, influenciando o nosso andar, o nosso amor, o nosso ódio, a nossa condição de vida. Nem são eles que podem ser um mapa para discernir o futuro. Os povos antigos olhavam para o céu para saber o que ia acontecer amanhã. Os povos antigos também abriam uma galinha e pegavam as suas vísceras, e à medida que eles olhavam as vísceras e as cores, eles achavam que podiam ler o futuro. Na verdade, os astros não podem determinar o nosso futuro. Nós construímos o nosso futuro com as nossas decisões. É a nossa vida que vai sendo construída a cada dia. Aquilo que você decide hoje tem efeitos sobre você hoje e amanhã. Aquilo que você busca e aquilo que você constrói se torna um alicerce ou não para a sua vida. Por isso, o que pode ser um alicerce para a sua vida e lhe dar um futuro melhor, na verdade, é a palavra de Deus colocada no seu coração. Um dia Jesus contou uma história. Ele disse que 2 homens construíram uma casa. Um construiu a sua casa sobre areia e o outro construiu a sua casa sobre rocha sólida. Ele diz que as 2 casas sofreram as mesmas situações. Chegou o tempo das chuvas, bateu o vento, as 2 casas enfrentaram as mesmas intempéries. Mas a casa que estava firmada sobre a areia, por não ter alicerces, ruiu.
e a casa que estava firmada sobre a rocha permaneceu em pé. O que Jesus queria ensinar, ele afirmou, é que aqueles que estão firmados sobre a rocha estão firmados sobre os seus ensinos e guardam a palavra de Deus no seu coração. E por isso, no meio das intempéries da vida, permanecem em pé. Eu não tenho um mapa astral da minha vida, nem quero ter, porque eu creio que a palavra de Deus e o Cristo que eu adoro são o alicerce que eu necessito para todos os dias da vida. Eu não quero dizer para você que em Jesus a gente não passe por lutas, por provações ou por dificuldades, mas em Jesus, firmados na rocha, a gente atravessa o dia bom e o dia ruim. Ele é o Senhor da nossa vida, são os valores que Ele nos dá que controlam o nosso futuro. E se eu tiver que passar dessa vida e morrer, serão esses mesmos valores que me levarão ao céu de Deus. Eu queria dizer para você, pare de olhar para o céu e buscar nas estrelas a resposta para o seu coração. Olhe sim para o céu, mas fale com Jesus. Ele é a resposta de Deus para o seu coração. No meio da tempestade, você vai olhar para os céus e não vai encontrar resposta. Mas no meio da tempestade, você olha para cima e olha para Jesus e vai encontrar o alicerce para todos os momentos da vida. De que vale um pedacinho de papel que alguém escreveu alguma coisa dizendo que viu nas estrelas? Vale mais você ouvir a voz do Todo-Poderoso que criou os céus e a terra para lhe ensinar como andar pelo caminho da graça dele nessa terra. Olhe para Jesus, que ele seja o autor e o consumador da sua fé. Que Deus te abençoe. E este foi mais um Dia a Dia com Deus. Esperamos muito que você tenha aproveitado este programa. Não deixe de acessar o nosso site, o www.diaadiacomdeus.com.br. Lá você pode mandar suas críticas, sugestões, dúvidas, informações. E não perca amanhã, estaremos encerrando essa série de reportagens sobre as crenças, o que o nosso povo brasileiro acredita. Amanhã, à 1h30, aqui na Band.